A paz de Cristo a todos. Estamos mais uma vez reunidos neste lugar para falar a palavra de Deus, para declarar as grandezas do nosso Deus, revelando sempre a verdade. Cristo é a verdade. Por que Deus não se agradou dos filhos de Israel? Porque Deus destruiu o povo de Israel. De onde veio Israel? Quem é Israel? Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos confirmar mais uma vez, para que isso fique bem claro. Mas antes pedimos a você que se inscreva no canal, que nos ajuda, fortaleça esse canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e ajuda a gente a pregar a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é disso, de pregar a palavra. E se você cooperar conosco, corroborar conosco, nós vamos falar da palavra de Deus com verdade, como ela está escrita, como ela é. Então nós vimos no livro de Oséias, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, o que Deus fez com os filhos de Israel e o que Deus vai fazer e continua fazendo. Vinde e tornemos para o Senhor. O clamor aqui do profeta era que os filhos de Israel voltassem a Deus, porque tinham se desviado dos caminhos do Senhor. E você que tem ido para a igreja e tem recebido a sua bênção e tem deixado a igreja de Deus, é importante que você retorne à casa de Deus. É um caminho que não permite volta, meus queridos. O apóstolo Pedro chega a dizer que o crente, que a pessoa que vem à igreja, que deixou o caminho do engano, do pecado, e veio a Cristo, uma vez se achegando ao Evangelho e tornando atrás, ele considera como uma porca lavada no despojador de lama e como um cão no vômito. Então, ser reconhecido como pessoas desse tipo não é bom para ninguém. O fim é destruição. Portanto, retorne, continua e sirva a Deus. Então nós vemos aquelas 3 nações. Uma nação que era do filho de Isaac com Rebeca, um dos filhos, foram 2, foram Jacó e foram Esaú. Esaú sendo mais velho, e Deus, quando a Rebeca clamava pelo movimento dos gêmeos no seu ventre, Deus fala para ela que ali havia 2 nações, 2 povos. Então, um daqueles povos seria a promessa perfeita, todas são perfeitas, mas a promessa da herança de Deus, feita com Abraão, e que viria a Isaac, depois se realizando, concretizando em Jacó, surgindo dele a nação de Israel. Ali, a aliança dos herdeiros, Deus faz com Jacó, Deus confirma em Jacó. E já havia a aliança dos escravos, que era o filho de Abraão, Ismael, como você já sabe muito bem disso. Então, tendo essas 2 alianças, Deus então tinha dito que havia uma outra nação. Ficaria essa nação excluída só na terra? Então você viu que o Esaú se casa com a filha de Ismael. E ali se torna uma só nação. A nação de Esaú com as nações vindas de Ismael. E por que o Esaú foi para lá? Nós já sabemos. Desobediência, quebrou a aliança que existia no que diz respeito ao direito de primogenitura, por rebeldia, por negligência, por desobediência. Então, porque Deus também já havia profetizado. Esse plano de Deus com as vidas, com as pessoas, que seriam os eleitos dele, vem de longe.
vem de longe. Deus sempre busca um remanescente na terra. A nação de Israel, ela foi realizada, confirmada em Jacó. Mas no princípio, quando o homem cai, observe que quando Adão cai, o povo ficou deserto. O povo ficou afastado de Deus por causa da transgressão de Adão. Mas quando Adão, antes de gerar o primeiro filho, com a sua mulher Eva, Deus visita ele, Deus faz cobrança. E Deus profetiza para o futuro dos descendentes de Adão o que seria. Então Deus dá ali para Adão a cobrança, Deus dá a cobrança dele para Eva. E quando ele cobra Eva, ele fala o que ia acontecer com ela, ele fala para o Adão o que ia acontecer com ele. E ele fala também para a serpente. E é em cima daquilo que ele fala para a serpente, é que no passar dos tempos ele vem para alcançar e separar um povo para ele. Então ele disse ali em Gênesis 3, 15, 16, de 14 para frente, ele disse para a serpente o que ia acontecer com ela, que se referia a Satanás, porque enganou a cobra, fez um mimo lá na cobra e conseguiu fazer com que ela enganasse a mulher, com que ele enganasse a mulher através dela. A cobra não enganou ninguém. Cobra não falou nada, quem falou e enganou, tudo isso foi o diabo. A cobra foi apenas um instrumento, como a jumenta foi um instrumento para Balaão, contra Balaão, né? Que falou contra Balaão, anjo de Deus, falando através da boca da jumenta. Então, ali Deus fala para Satanás, da semente da mulher surgirá nascerá que esmagará a tua cabeça, embora tu venhas lhe ferir o calcanhar. Eu falei semente da mulher, não é essa a tradução correta. Não é semente da mulher. Existe textos bíblicos, bíblias que falam semente da mulher. Essa tradução é errada. Ela é mal interpretada. A tradução correta é da descendência da mulher. A mulher não tem semente para gerar. No que diz respeito à vida humana, semente que gera é do homem, o sêmen do homem. Isso é que faz com que a mulher gere. Então Deus profetiza ali que da semente da mulher, da descendência da mulher, viria que esmagaria a sua cabeça, embora viesse lhe ferir o calcanhar. Primeiro, que essa profecia que Deus dá contra Satanás, que se referia a Jesus de Nazaré, quando Maria gera Jesus, que o Espírito Santo gera no ventre dela Jesus, que José faz menção de deixar de Maria, o anjo visita ele e fala para ele que o que estava no ventre de Maria não era de homem nenhum, era de Deus. O Espírito Santo de Deus, pela palavra, gera Jesus no ventre de Maria. Então, essa profecia da descendência, que ele haveria de descender de Maria para que tomasse posse daquilo que é dele, que é o ser humano. Cristo Jesus criou todas as coisas. Então, a partir daí os tempos vieram passando e o povo só transgredindo, até que vem o dilúvio. Deus acha até aí não tinha como escolher uma nação para ele, um povo para ele, separar, para que desse povo separado, escolhido pela fé, pela obediência, pudesse vir o Cristo. Então, Deus acha Noé, pregoeiro da justiça. Diz o povo que ele pregou 120 anos. Quanta coisa errada, não? Nada disso.
que a arca foi 120 anos, nada disso, não tem nada disso. Noé foi um pregoeiro da justiça e pregou a palavra de Deus para a glória de Deus, como nós também somos pregoeiros da justiça. Mas tudo isso tem um limite, nós veremos em outra oportunidade. Então Noé, pela fé, cria a arca, faz a arca, constrói aquela arca e guarda nela os seus filhos, as suas noras e a sua mulher com ele. Então passa o dilúvio e depois de Noé vem as gerações. Se você vê as gerações de Noé, você vai ver que Abraão está vindo dos descendentes de Noé para frente, é que Abraão vai surgir. Então você vê lá dos 3 filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé. De onde veio Noé? Então, de onde veio Abraão, melhor dizendo? Então você observa ali. Então, ali Deus, em Abraão, baseado na fé de Noé, e Abraão crescendo na fé, tudo o que fez com que isso viesse a acontecer, foi a fé em Abraão, a fé pela palavra de Deus, a fé pelo chamado que Abraão teve, que a partir daí, Deus, então, vem cumprindo as suas promessas, e surge ali um povo para ele, porque o Adão caiu. Então Deus quer um povo para que ele pudesse colocar sua glória nesse povo. E esse povo vem de Abraão, vem de Isaac e vem de Jacó. Mas e por que então Deus escravizou o seu povo? Por que então Deus escravizou o seu povo? Veja os motivos pelos quais Deus escraviza o seu povo. Tudo está ligado à desobediência. Por que o Esaú se tornou escravo? Porque Esaú negligenciou o direito de primogenitura. Então, ele perde o direito de primogenitura, preferindo a escravidão com Saul, com o Ismael. Então, Esaú perde o direito de primogenitura por negligência, preferindo a escravidão com Ismael, o primeiro filho de Abraão com a escrava. Mas, antes disso, veja que Sara, ela foi desobediente. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ela não acredita, ela não crê que ela podia gerar um filho. Desobedeceu, até riu do anjo. Ela pega a sua escrava, a sua serva egípcia, e permite que deite com seu marido. A sua incredulidade foi muito grande e ela permitiu que a sua escrava deitasse com seu marido. E daí gera o Ismael, que se tornou a aliança dos escravos. Depois que vem os filhos de Jacó, e entre eles o José. E esse Ismael também desobedece. O que ele faz? A escrava egípcia se levanta contra a sua própria senhora, que era Sara, mulher de Abraão. E depois o menino nasce, se levanta contra Isaac em zombaria. E é obrigado os dois a ser posto para fora, a mãe e o filho, que era Ismael e Agar. E Esaú, melhor dizendo, esse Esaú, que era o irmão de Isaac, também se rebela. Eles sendo eles dois rebeldes e desobedientes, se torna a nação escrava. A nação que desobedeceu a Deus. Israel também, por ter sido desobediente, cai na escravidão do Egito. Que desobediência foi essa? Os irmãos de José, que tentaram matar o seu e próprio irmão, os irmãos de José tentou matar ele mesmo, José, e por conta disso, José, que tinha revelações divinas, José que tinha sonhos divinos, vindo de Deus,
ele é escravizado, ele é vendido e vai para o Egito. E por causa da fome, Israel cai na mão dos egípcios. E o rei do Egito mantém escravizado por muitos anos, 400 anos. E Deus já havia profetizado, antes, que mesmo que Abraão gerasse a Isaac. Então, tudo isso por conta de desobediência e rebeldia. Tudo por conta das infidelidades deles. Deus que não poupa e não aceita a infidelidade. Deus que não aceita a rebeldia. Ele cobra mesmo. Ele quer um povo fiel. Mas ele queria uma nação, um povo seu, um povo escolhido. E achou isso através da fé de Abraão. O povo vai para o Egito, o povo de Israel, e fica lá escravizado. É bom saber que a escravidão de Israel, de acordo com a palavra de Deus, a gente não vê marcas de carrasco, chicotes de carrasco. Eles estavam escravizados lá, nem era tido como nação, porque estavam presos, estavam rendidos aos poderes de Faraó. Então, não tinha marcas de chicote, dessa escravidão. Pelo menos a Bíblia não fala disso. Mas Israel não podia fazer nada por si próprio como nação. Foi preciso que Deus levantasse o profeta, o pastor Moisés, como pastor, como profeta, para tirar Israel da terra do Egito, da escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Então, tirando de lá, ele vai dar a Israel o que ele prometeu, uma aliança, mas Israel continua errando, pecando. 40 anos no deserto, errando contra Deus. Deus não tinha como fazer se não cobrar. É bom que você saiba que Deus não tem outra coisa a fazer se nós errarmos contra Ele, se não cobrar de nós todos os dias a obediência, o respeito, a dignidade e a honra ao nosso Deus. Tudo que Deus queria com Israel e de Israel era isso. Então, a quebra dos mandamentos, a quebra das leis, eles então incorrem nisso. O primeiro a quebrar mandamento foi o Adão. Quando Deus fala para Adão, come de todos os frutos que há aí, pode se apoderar de tudo que é teu. Mas esse aqui não, isso é um mandamento. Não é os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos lá em Adão só entra o sábado. E por que não os outros? Porque ainda não havia povos para que pudesse acontecer os outros pecados, como por exemplo a idolatria, a prostituição. Não havia isso. Adão e a sua mulher não iam cobiçar sozinhos essas coisas, um do outro, Mas eles precisavam do descanso, que era um dia semanal, um dia por semana. E esse foi o 7º dia. Porque Deus então dá o 7º dia para o homem? Porque foi o dia que ele terminou a sua obra, semelhante a ele nós somos, então ele dá para nós esse dia que é o sábado. Nós falaremos do sábado futuramente, detalhe por detalhe sobre esse sábado, que é o sábado dos 10 mandamentos. Porque tem mandamentos, repito, há mandamentos, mas não faz parte dos 10 mandamentos. É um mandamento, é uma ordem, uma lei dada por Deus. Faça isso. Por exemplo, o capítulo 16 de Marcos, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso era uma ordem, era um mandamento, é para ir. Então existe, você vai ver na Bíblia, muitos mandamentos que não faz parte dos 10 mandamentos e que é uma ordem. Mandamentos é lei, mandamentos é ordenança, mandamentos são determinação de Deus para o seu povo, testemunho de Deus para o seu povo e que o povo precisa obedecer. Então quebraram os mandamentos, então por conta disso acabaram sendo destruídos e continua sendo destruído até hoje. Por que tanta destruição?
Por que tantas coisas acontecendo na terra? E é só o começo das mais cruéis e das mais terríveis coisas que vêm pela frente aí, que o ser humano vai passar por elas e outros vai sofrer elas. Nós temos aí tantas coisas, como a Covid-19, que faz parte das pragas, que Deus fala, que Jesus diz isso lá no sermão profético. A Covid-19 fala dela na Bíblia, claro, só não dá o nome como batismo de Covid-19, porque estava como uma praga que iria cair nas pragas profetizadas por Jesus. Tem lockdown na Bíblia? Claro que tem. Nós veremos tudo isso. E por que não os crentes, os líderes religiosos foram contra isso? Porque são profetas da mentira, do engano. A Bíblia prova isso, não sou eu que falo, é a Bíblia que prova isso. E pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós vamos mostrar isso para que o mundo veja as enormes rebeldias dos que conduzem o povo hoje, dos que conduzem a igreja, dos que conduzem aqueles que é para ser o povo de Deus, mas que não está sendo. Não está sendo por quê? Porque estão em desobediência. Então Cristo Jesus, ele vem através da profecia dada para o Abraão. Vocês se lembram que Abraão leva o seu filho e lá ele viu o cordeiro. Abraão entrega o seu filho e Cristo aparece como um cordeiro no lugar de Isaac, porque ele era o cordeiro perfeito, ele é o cordeiro perfeito. Abraão obedecendo tudo isso, Israel se torna nação com a promessa da vinda do Messias, não a promessa de ser só eles salvos, não, a promessa da vinda do Messias. Então o Messias vem no tempo prometido, Cristo vem no tempo prometido e veio direto para os judeus. Vocês se lembram que Cristo vem e cumpre a primeira aliança. Qual é a primeira aliança? Que tinha sido feita em Israel, através de Abraão. A primeira aliança, que era a circuncisão. Todo macho, até 8 dias, tinha que ser circuncidado. Cristo foi circuncidado, cumpre a primeira aliança. Depois, ele encontra-se com João Batista e afirma a segunda aliança, que é essa nova, que nós chamamos de nova aliança, e essa feita no sangue de Jesus Cristo. Observe que a primeira era feita no sangue do homem, a circuncisão era feita no sangue do homem, no membro do homem, e ali ele espargia o sangue. O homem derramava aquele sangue ao fazer aquela operação, aquele tratamento, aquele trabalho, aquela obra, e pertenceria à nação de Israel. Cristo vem e faz o contrário, dá o seu sangue. Observe que antes o homem faz isso, dava isso para pertencer à nação de Israel. Agora Cristo vem e dá o seu sangue, morrendo na cruz. Só que aí é para toda a humanidade. Primeira nação de Israel, porque a aliança era com eles, e o Cristo veio em Israel. Só que a Bíblia diz que veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então, Paulo diz que todos aqueles quantos receberam, a Bíblia diz em João que todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu, logo todos morreram. E para que morreram? Para que os vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. Então quem fez isso foi Jesus. Morreu pelo povo de Israel, mas o povo de Israel não aceitou ele como Messias. Graças a Deus, nós hoje temos a oportunidade. Toda a raça humana tem a oportunidade. Os de H têm a oportunidade, é só se arrepender e se achegar a Cristo. Então não é
só para a nação de Israel. Não é só para a nação de Israel, porque agora não é mais uma geração de geração em gerações que, como tinha antes. Agora as nações é uma só geração de povos depois de Cristo. Todas as gerações depois de Cristo, todos os povos depois de Cristo, virou uma só nação, uma só geração. E no meio dessa geração, dessa nação, vem o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Tanto israelita como hebreu, como quem quer que seja da terra. Paulo diz que não há diferença entre servo, entre livre, e judeu, grego, qualquer um, não importa quem é ele, de que nação que é ele. Já está profetizado que Cristo não faz acepção de pessoas. Você lembra daquele lençol que o Pedro viu, que foi estendido por ele, que as pessoas confundem aquilo ali dizendo que era para animais, que não tem nada a ver. Aquilo ali trata-se do homem. Então todas as nações se achegando a Cristo. Você viu aquela mulher que corria atrás de Jesus pedindo a cura para a filha dela, e os discípulos interrompiam, e Jesus disse: eu vim primeiro para os filhos de Israel, eu vim para eles. E a mulher disse que até os cães se alimentavam das migalhas dos seus patrões. E Jesus disse: grande é a tua fé. Ele veio também para ela, ele veio também para nós, ele veio também para mim, para você, porque Israel negligenciou. Mas a cobrança de Deus sobre o seu povo não mudou. Ela continua a mesma coisa. Ela continua a mesma coisa. E eu garanto para você que agora está um pouco mais rígida. Dá uma olhada no capítulo de número 23 do profeta Jeremias. Dá uma olhada ali. Para que você veja o que estão fazendo e o que se faz com o povo de Deus. Jeremias 23 e o versículo de número 19. Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa caía cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Então vejam aqui o que Deus está dizendo sobre os ímpios. E quem é ímpio? Toda a nação de Israel que não obedece a Cristo, embora com a promessa, se torna ímpio. Todos se tornam ímpios. Todo aquele que não obedece é considerado por Jesus como ímpio. Veja aqui o versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Profeta, meu querido, é para conduzir o povo ao caminho da justiça e da verdade. Não é para induzir o povo e levar o povo ao engano. O que nós estamos vendo hoje é que os líderes que se diz pastores, bispos, missionários, reverendos e toda essa gente, apóstolos, estão conduzindo o povo para uma vida humana aqui na terra. Isso é muito bom, dar bons conselhos, em todo lugar existe. Falar de um Deus, todo mundo fala. Quando eu ia para Macumba consultar os guias, antes da Maria do Balai manifestar, Maria do Balai é um guia, um espírito que as pessoas consultam, que eu consultava direto, que vem da linhagem dos pretos velhos e das pretas velhas. Então, quando eu chegava lá no terreiro, a primeira coisa que eu via
era a Bíblia em cima de uma mesa. E no Salmo 91, estava lá, e está lá em todo lugar. Então, ter isso, ter a Bíblia aberta, não resolve. O que resolve é ter a palavra de Deus como sendo revelação divina, porque o apóstolo Paulo declara que nós não devemos ser doutor da letra, porque a letra mata e quem dá vida é o Espírito. E o que nós estamos vendo aí? Doutores e doutores, mas da letra, querido, a revelação divina está ficando para trás. E o que prevalece é a revelação divina. Se dá o conselho para o povo sair do engano e o povo tomar o caminho, o rumo do caminho certo, a coisa muda. Mas se fizer isso, o lucro deles vai embora. Porque quem dá lucro a eles é a igreja. Quanto mais a igreja cheia, mais dinheiro em seus cofres, mais dinheiro em seu bolso. Porque ali eles fazem as suas promessas e dão as suas profecias, que das quais Deus não falou, como está escrito aqui. E a pessoa é enganada e segue no caminho de engano. E cá entre nós, como o povo gosta de ser enganado, não? A escravidão acabou no mundo? Acabou nada, só acabou o chicote, saiu. Mas o escravo continua a mesma coisa, principalmente o aposentado, né? Os pensionistas, os mais vulneráveis, os mais necessitados, continua escravo. Hoje não é mais um chicote na mão de um carrasco, mas uma caneta na mão de alguém, fazendo as leis e dando as leis. Para quê? Para cada dia tirar o pão de cada dia da boca dos mais simples e dos mais humildes. E é isso que acontece? Claro, queridos, é só a gente acompanhar, infelizmente, e ainda passa por bom. E o povo ainda briga por causa disso. Nós temos a eleição pela frente, e nós vemos o povo brigando mesmo por causa disso. E o que é pior, a igreja envolvida com isso. A de Deus não. A dos homens sim, mas a igreja de Cristo, a que Ele comprou com seu sangue, essa não, e você vai ver isso. Dentro da Bíblia nós vamos mostrar isso, porque os homens se tornaram servidores de homens, e tenha homens como deuses. Observe que muitos homens que quiseram chegar até Cristo, a começar por Satanás lá em cima, está no pó. Cuidado. Mas eu não faço isso, alguém pode dizer, mas apoia. Tanto peca quem faz, como erra e peca quem apoia. Mas os profetas não querem saber de avisar isso. O que eles querem saber é que o povo siga a eles e sirva a eles e te enche de profecias. Irmãos, numa igreja ou em qualquer reunião onde tem 1000 pessoas, da forma que está a humanidade hoje, o sofrimento que está na terra hoje, se eu levantar a mão e dizer, Deus está me revelando aqui uma pessoa que teve muita dor de cabeça hoje, vai levantar um monte. Foi Deus que falou? Eu já sei, tem muita gente lá, se eu quiser fazer isso, eu faço toda hora dentro da igreja. É só chegar lá, Deus está me mostrando aqui uma pessoa que tem um filho que está com problema nas drogas, nos vícios. Quantas e quantas mães estão passando por isso, quantos pais estão passando por isso? Deus está me revelando aqui uma pessoa que está querendo sair de um vício e não consegue. Tem milhares e milhares de milhares querendo, graças a Deus que está querendo. Se eu levantar a mão e dizer, está me revelando Deus aqui que vai abrir porta para a pessoa que está desempregada aqui. Quantos desempregados? Só no Brasil, só em São Paulo, tem mais de 2 milhões de desempregados. Vai cair em cheio, queridos. Vem de quem essas revelações? Do meu conhecimento? Ou da revelação divina? Queridos, observe o que é igreja e o que é ajuntamento de povos. Em nome de um Deus, em nome de uma fé. Observa aqui o versículo de número 23. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Aleluia! Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Não enche eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus faz tudo isso.
por amor do seu povo. Queridos, não precisa ficar preocupado com determinadas coisas. Só precisa ter fé, atitude, ação e coragem e determinação e agir. É só isso que você precisa, porque Deus vai fazer. Quando ele falava para os seus apóstolos, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele estava dizendo isso para eles, que ele ia agir em favor deles, que ele ia fazer em favor deles. E ele continua a fazer. Você só precisa disto, da fé e a determinação. No versículo de número 25, ouve o que dizem esses profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos, que profetizam o engano do seu próprio coração? Olha aí, queridos, quebra os mandamentos da lei divina, tira a sã doutrina do Senhor, tira o ensinamento da palavra de Deus, ensina o que eles bem querem ensinar, só o que lhes dá proveito. As pessoas, os pregadores, vão lá, fazem uma pregação e pregam aquela palavra bonita, daqui a pouco ele fala: olha, queridos, a oferta é assim. Nós estamos vendendo, nós temos o carneiro de Gideão, nós temos os carneiros valentes de Davi, nós temos que pagar isso, nós temos que pagar aquilo, e consegue. O povo leva. Por quê? Porque o povo está acostumado a ser enganado. Por favor, querido, desperta. O fim já chegou, só falta ter o ponto final. As pragas estão já aí declarando. O versículo de número 27. Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha aí. Estão esquecendo o nome do Senhor e transformando os homens em mitos. E aonde começa? Embora o apóstolo Pedro diz que o juízo começa na casa de Deus, está começando naquela que se diz ser igreja de Deus. Mas igreja desse tipo, você precisa vigiar para saber se é de Deus mesmo. O profeta que tem um sonho, versículo 28, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Fala o que quer. Fala do seu próprio coração. Fala do que lhes dá proveito. E esquece de falar da salvação e do nome que está acima de todo nome, que é Jesus de Nazaré. E quando usa o nome de Jesus, é pensando em si próprio e não no melhor para as pessoas. Deus constituiu você, a mim, pregador, como atalaia. Isso está em Ezequiel. Você é atalaia. O atalaia é aquele que avisa o perigo. Quando o perigo vem, ele avisa para o povo. Está vindo aí o perigo, foge, se esconde. Como é que foi agora nessa pandemia? Avisaram? O que fizeram? Você vai ver isso no futuro. No versículo de número 30. No versículo de número 31. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Fala de você mesmo. E fala para o povo: o Senhor disse. O Senhor não diz nada. O Senhor não diz nada. O que o Senhor disse ao povo: se arrependam. Eu vou cuidar de vocês, eu amo a todos. O amor é muito grande, deu o filho que ele tinha, o único filho, para morrer por nós. Você quer mais prova de amor do que essa, querida? Se você não se entregar a Cristo
e continuar sendo servo de homens como você está sendo, você vai perecer. O objetivo do meu ensino, da minha pregação, é isso. Eu não tenho nenhum interesse de que você venha a mim para me dar lucros e proveitos financeiros. Eu não preciso que você, que trabalha, que batalha para servir a Deus e para cuidar da sua família, tira do que é seu para trazer a mim. Não. Você precisa cumprir o Evangelho. O dízimo é bíblico, você precisa levar o seu dízimo. Mas a esperteza é tanta dentro das igrejas que já tem dízimo dos dízimos, e vai levando, e vai levando. O que é dízimo dos dízimos? Nós veremos na Bíblia. E eles vão aproveitando. E vai aproveitando. Dia desses, lá na minha empresa, que eu trabalhava, chegou um rapaz, colega de trabalho, e disse: irmão, preciso. Quando eu tinha aqueles vale-transporte ainda, em papel, ele chegou para mim: eu preciso que você me arrume os vale-transporte aí. Eu falei: mas você não pegou os vale-transporte a semana passada? Ele falou: peguei, mas eu fui na igreja, chegou lá, o bispo fez um voto, eu não tinha como fazer, eu queria fazer o voto e fiz o voto, e o dinheiro que eu tinha foi o meu vale-transporte. Eu dei, e ficou andando a pé, trabalhando, andando a pé. Agora vai fazer isso? Saí da empresa junto com ele, a empresa fechou e ele saiu junto comigo, do mesmo jeito, não mudou nada. Isso é perversidade contra um humilde trabalhador, queridos. Isso é maldade. Isso é maldade. Isso é ser um povo carrasco ruim, que arranca, é o lobo que tira a lã da ovelha. A pobre ovelha inocente, em busca de algo diferente, achando que está ali, faz isso. Dá. E quantos não tem que passaram e estão passando por isso? Desperta, queridos. Desperta. Isso não é de Deus. Quando Deus envia os seus apóstolos, Ele diz: não leveis bolsa nem alforje, eu sustento a minha obra. E quando orares, pôr as mãos sobre os enfermos e dar a palavra, dá de graça recebeste e de graça dai. Dízimo é bíblico, oferta é bíblica, queridos. Mas isso tem limites, e nós veremos esses limites dentro da Bíblia. Mas o povo aceita ser assolado por essa gente, por esses falsos profetas, por esses falsos ensinadores. Quando alguém quebra a lei divina, se você estiver numa igreja que o pastor falou e falar para você que o sábado acabou, que os mandamentos acabaram, foge. Fica não. Deus não está no meio disso. A Bíblia declara que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Sem mandamento, sem lei, sem palavra, não existe um Deus. Não existe palavra sem lei no que diz respeito a Deus. Não existe lei sem mandamento, nem palavra sem mandamento no que diz respeito a Deus. Deus, para ser Deus, tem que ter lei, palavra e mandamentos, queridos. Então os profetas tiraram isso no versículo de número 31. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e diz: ele diz. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trazem proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Quando te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, qual é o oráculo do Senhor, então lhes dirá que o oráculo que vos deixarei, diz o Senhor, quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo, que diz: este é
oráculo do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis a cada um ao seu companheiro e a cada um ao seu irmão que respondeu o Senhor, ou que falou o Senhor, mas nunca mais mencionarás o oráculo do Senhor, porque a cada um lhe serve de oráculo a sua própria palavra e a sua própria palavra. Assim, torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, no nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor, mas por que dizeis oráculo do Senhor? Assim o diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, oráculo do Senhor, havendo vós ordenado, dizendo, não direis oráculo do Senhor. Não fala que foi o Senhor, se não foi Ele. Não mente ao povo, não engana o povo, não faz do povo uma marionete, uma coisinha, sabe, sem valor, que você faz dela o que quer. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 13, Deus também chama a atenção deles. Dá uma olhada, Ezequiel, capítulo de número 13, e no versículo de número 12. Eu vou ler para frente, no versículo de número 14. Derrubarei a parede que rebocasse da argamassa, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando ela cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, você constrói tudo usando o meu nome. Lá em Mateus ele também fala que quem faz a casa sobre a areia, vem a tempestade e ela cai. Que quem faz a casa sobre a rocha, ela permanece. Os profetas estão fazendo casa aí, às custas do povo, sobre a areia. A tempestade vai vir. Pode construir os seus castelos, mas a tempestade vai vir. A saraiva virá e elas vão para o chão. Tenha certeza. No versículo 16 ele disse: aqueles profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém e tiveram visão de paz para ela, não havendo paz, diz o Senhor Deus. É isso que eles dizem, queridas, segue em paz, tudo vai ser paz, tudo vai dar paz com Cristo, tudo tem paz. É verdade que Cristo é paz e tudo tem paz com Cristo. Mas tribulação, lutas e perseguições nunca vai deixar de existir para o crente, viu, queridos? Nunca. E o mundo que nós vivemos é um mundo de tribulação. Vocês querem mais angústia e mais tribulação do que tem na terra hoje? Olha como está aquela guerra lá em países europeus. Olha como é as guerras da nossa terra. Vocês querem mais aflições do que isso? E no meio de tudo isso eles estão dizendo paz, paz, paz. Mostra a paz. O filho sai à noite para ir um passeio, uma balada, sei lá como diz o mundo aí, a um lugar, a uns amigos, e o pai não tem sossego, porque ele vai, mas não sabe se volta, queridos. Não sabe se volta. A mulher que tem um filho, uma filha, e que não tem um marido, tem medo de se juntar a outra, porque não sabe quem leva para dentro da sua casa para fazer o mal à sua filha, para fazer o mal aos seus descendentes. Que paz? Onde é que está a paz? A paz é fingida. Infelizmente, assim está o mundo.
Assim está o mundo. Mas nós acostumamos com isso. A gente acostuma com tudo. No versículo 18. E diz assim, diz o Senhor Deus: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços e que fazem véus de diferentes comprimentos para as suas cabeças, a fim de caçarem as almas do meu povo, mas preservareis as vossas próprias, vós mesmo profanastes entre o meu povo por punhados de cevadas e por pedaços de pão, para matardes as almas que não havia de morrer, e para guardardes vivas as almas que não havia de viver, mentindo. Assim é o meu povo, que escuta mentiras todos os dias. Engano. Todo dia o mundo tem uma moda diferente. Os estilistas estão aí. Um dia uma roupa mais comprida, outra menos, mas... E o crente não tem padrão de vida nas igrejas. Não é. Não tem mandamento. Não tem lei. Se não tem mandamento, não tem lei, tem obediência. Faz o que quiser. São um povo que anda conforme o propósito do seu próprio coração. E não tem quem ensina. Os que ensinam o que eles querem, o que é para eles. E assim vai o povo. Mas ele está cobrando aqui. Deus está cobrando. Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai, vou eu contra as vossas pulseiras mágicas, com que vos alinhastes as almas como aves, e as arrancareis de vossos braços. Soltarei as almas que vos caçais como aves. Rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçados. Então sabereis que eu sou o Senhor. Está ouvindo, profeta? Está ouvindo isso, apóstolo, missionário? Levado a todos esses enganos. Igreja não é isso. Igreja é lugar de liberdade, e liberdade espiritual. O crente obedece, o crente serve a Deus, e Deus honra ele. E o pastor e o líder dá a eles o que Deus manda. Você se lembra de Pedro, que Satanás pediu para peneirar, porque Pedro negou a Jesus? Satanás pediu para peneirar Pedro, Jesus intercedeu por ele, e quando Jesus ressuscita, que ele vem falar com Pedro, ele cobra de Pedro que Pedro apacentasse as suas ovelhas, e que apacentasse os seus cordeiros, ensinasse os seus cordeiros. Você está na igreja para apacentar, queridos. Você foi chamado como apacentador do povo de Deus. Jesus disse para os seus apóstolos, quando ele olhou a multidão, ele disse: tenho dó da multidão, anda como ovelha desgarrada que não tem pastor. E quando envia os seus apóstolos, ele disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Será que estão expulsando os demônios mesmo? Queridos, sem medo de errar, pelo que eu já vi de demônios fazer, os enxus,
A lista que Paulo dá lá em Efésios 6, os caboclos, os guias, os orixás, as pombageiras, todas essas legiões de demônios, o que eu já vi elas fazerem. Esses tais que se cuide, porque se um dia pegar um demônio furioso, como aqueles que diziam que expulsava demônio em nome de Jesus que Paulo pregava, vocês viram o que aconteceu com eles. Se hoje estivesse na terra homens como Filipe, que desceu a Samaria e os demônios caíam por terra dizendo que tem eu contigo. Se um homem como Filipe, naquela unção, naquele poder, naquela virtude de Deus, entrasse hoje nessas igrejas aí, tinha muitos apóstolos e muitos pastores e muitas bispas caindo endemoniadas. Muitos líderes de louvores, muitos missionários que caíam endemoniados, sem medo de errar, queridos, sem medo de errar. Embora Jesus diz que Satanás não divide o seu reino, mas os demônios se revoltam às vezes. Passei por eles, sei como eles são. Então fique brincando com tudo, com o povo e com os demônios. A cobrança vem da parte de Deus. Então, foge desses falsos profetas. Siga a sua vida com Cristo, Ele te ama e quer te salvar. Esse é o objetivo do nosso ensinamento, salvação. Que Deus te abençoe e que você tenha muita paz, meu querido. E que o amor de Cristo enche o teu coração. Ele salve você e a sua casa, porque assim está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.